O vídeo de hoje é mais um vídeo da série Guia para o Torcedor Iniciante. Vocês podem ver aqui que é do Seattle Seahawks. Estou com a camisa do Russell Wilson, vou falar muito dele hoje aqui. Então eu fiz uma votação lá no meu Twitter de qual time eu faria o próximo guia, Vikings ou Seahawks. A torcida do Seahawks apareceu em peso e ganharam a votação. Não se preocupem, torcedores dos Vikings, tá na lista. A maioria dos times que vocês pedem tá na lista. Os únicos que não são prioridade são os times que ganharam mais Super Bowls. Steelers, Packers, Cowboys, Patriots, porque eu já fiz nessa playlist aqui, eu já fiz vídeos nesse mesmo estilo aqui, focando um pouco mais no Super Bowl desses grandes times, então vocês podem assistir lá, tá bom? Roda a vinheta porque hoje vamos falar da história, principais jogadores e fatos interessantes do Seattle Seahawks. Sejam muito bem-vindos ao Golim Sports, quero agradecer muito o apoio de vocês no canal, tá sendo muito bacana. Se você gostar desse vídeo, se você gostar do canal, dê um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, porque a temporada tá próxima de começar, faltam menos de 2 meses aí, então vai ser muito bacana. Na verdade faltam 74 dias, mas tem pré-temporada antes e tudo mais, vamos que vamos. Como vocês sabem muito bem, já falei muitas vezes, em 1970, duas ligas, a NFL e a AFL se juntaram, e a ideia desde 1970, quando essa junção foi completa, era de expandir a liga, que tinha 26 times para 28. Em 1974 foi escolhida Seattle para ser uma das duas cidades que teriam um novo time da NFL. A outra é Tampa, que foi o Tampa Bay Buccaneers, eu vou falar um pouco deles aqui também, porque a história acaba se misturando nesse começo, e aí Seattle foi escolhido, e o nome, como o nome de muitos outros times da NFL, foi escolhido por votação, e entre 1.700 nomes o escolhido foi Seahawk. Então desde o começo o time se chama Seattle Seahawks. O Seahawk, o animal, é tipo uma águia marinha, uma águia que come peixes e tudo mais. O nome é muito bonito, o nome combina muito de Seattle com Seahawks, é muito bacana. O símbolo desde o começo foi uma águia estilizada numa arte indígena, e as cores eram azul, verde e branco, como ainda é hoje, mas de um outro estilo, vocês vão entender isso aí. O primeiro head coach do Seahawks foi Jack Patera, que era um assistente do Minnesota e acabou indo para esse novo time aí que estava nascendo. O draft de expansão, e aí se você quiser saber um pouco mais sobre como é o draft de expansão, veja esse vídeo do Guia pro Torcedor Iniciante do New Orleans Saints, mas basicamente quando vai começar um novo time da NFL, ele tem o direito de escolher 3 jogadores de cada um dos times da NFL que já tem na liga, para que ele possa formar um time com jogadores já com experiência e tudo mais. Então em 1976, Seattle Seahawks e Tampa Bay Buccaneers alternaram as escolhas ali, e cada um escolheu 3 jogadores de cada time na NFL. Além disso, para ajudar esse time, os Seahawks tiveram a segunda escolha geral no draft de 1976, os Bucks tiveram a primeira, foi por sorteio, e nesse primeiro draft aí, os Seahawks pegaram o defensive tackle Steve Niehaus, de Notre Dame, que é o primeiro jogador que a gente vai dar um destaque no vídeo de hoje. Eles jogaram a sua primeira temporada nesse ano, 1976, abrindo contra os 49ers na pré-temporada no recém-aberto Kingdome, o mais novo estádio do Seattle Seahawks, clássico pra caramba, ficou por quase 30 anos aí, e foi o primeiro estádio do Seahawks, o Kingdome. E aí vem a primeira curiosidade interessante, os Seahawks são o único time da NFL que já chegaram a uma final de conferência na AFC e na NFC. Por quê? Quando criados, os Seahawks foram colocados na NFC West. Beleza, Golinho, isso é assim como é hoje, tá tudo tranquilo. Mas aí, no ano seguinte, eles trocaram com os Bucks, que estavam na AFC West, porque isso era parte do plano da NFL mesmo, de que os dois times jogassem com todo mundo, era a estratégia deles quando fez a expansão e tudo mais. E aí o que acontece, né? Os Seahawks foram colocados logo depois na AFC West, então eles jogaram em 2 conferências, mas mais do que isso vocês já vão entender. Times de expansão demoram pra ter vitórias, mas os Seahawks até que se destacaram bem rápido. A primeira temporada foi 2-12, tudo bem, a segunda foi 5-9, mas a terceira temporada do Seattle Seahawks já foi uma temporada positiva, fizeram 9 vitórias e 7 derrotas, a primeira temporada positiva do Seattle Seahawks na NFL. A primeira aparição em playoffs veio depois, em 1983, que é um ano bem importante, porque foi quando veio um novo técnico para Seattle, que é Chuck
Knox. O pessoal do Seahawks conhece bastante esse cara, é um dos grandes técnicos da história do Seahawks, porque os anos 80 foram bons para Seattle, mas é o seguinte, primeiro que em 83 eles ganharam dos Broncos no Wild Card, depois eles ganharam dos Dolphins e chegaram na final da conferência e aí perderam para os Los Angeles Raiders, que ganhariam o Super Bowl naquele ano. Em 1984 foi ainda melhor, os Seahawks tiveram a melhor temporada da história com 12-4 e seria a melhor temporada até 2005. O Chuck Knox foi técnico do ano e os Seahawks se vingaram dos Raiders no Wild Card, mas os Dolphins, que perderam deles no ano anterior, se vingaram dos Seahawks e ganharam, foram pro Super Bowl e Dan Marino enfrentou Joe Montana, dois dos melhores quarterbacks da história, e os 49ers de Joe Montana ganharam aquele Super Bowl. Isso é uma coisa muito interessante e um pouco triste pros Seahawks, eles estavam se destacando numa década em que a NFL tinha Joe Montana, Dan Marino, John Elway e tantos outros quarterbacks maravilhosos, é uma das décadas com melhores quarterbacks, melhores times, então foi complicado, foi difícil pros Seahawks, mesmo eles jogando muito bem. Em 1984, os Seahawks fizeram uma das coisas que eu acho mais legal na NFL, eles aposentaram a camisa número 12 em homenagem aos fãs. Nenhum jogador nunca vai usar a camisa número 12, é o costume dos times fazer isso pros jogadores, eles fazem isso pros seus principais jogadores, os Seahawks fizeram isso para a torcida, então o número 12 é o número do fã do Seahawks, é o número do torcedor, isso é muito legal, mas o pessoal do Endzone BR falou pra mim uma coisa que é interessante também, isso não é o primeiro time que fez isso não foi o Seahawks, o primeiro time que fez isso foi a faculdade, a Texas A&M, que faz isso desde 1921, e até hoje os Seahawks pagam pro Texas A&M uma quantia em dinheiro pelos direitos da marca 12 Man, ou seja, o 12º homem. Tem 11 jogadores em campo, os Seahawks colocam o 12º homem como sendo a torcida. Isso é muito legal, não só pela iniciativa do time, mas porque bate muito com a torcida do Seahawks, que é uma das mais fanáticas da NFL. Eu vou falar sobre isso já já. Um dos grandes jogadores da história do Seahawks jogou de 1976, desde a criação, até 89. Esse cara era Steve Largent, que também teve a camisa aposentada, número 80, ele foi pro Hall da Fama, é um dos principais, se não for o principal jogador da história do Seattle Seahawks, um excelente wide receiver. Continuando a história, mesmo assim, mesmo com essa situação complicada aí de muitos times bons na década de 80, eles ganharam a divisão em 1988 pela primeira vez na história, e mesmo perdendo cedo nos playoffs, isso é normal, são muitos times nos playoffs, só 2 vão pro Super Bowl, né? E aí o que acontece? A pior temporada veio um pouco depois, em 1992, quando os Seahawks fizeram 2-14. Mesmo assim, tiveram um jogador defensivo do ano, que é muito interessante, né? Na pior temporada possível, o defensive tackle Cortez Kennedy, que também é uma das camisas aposentadas aí do Seahawks, foi o jogador defensivo do ano, e esse ano de 1992 foi o primeiro sem o Chuck Knox, o técnico do Seahawks, que acabou saindo. Em 1996, os donos do Seahawks, que eram o Ken Behring e o parceiro dele, o Ken Hoffman, eles mudaram as operações do time do Seahawks para Anaheim, na Califórnia, mesmo o time continuando a jogar em Seattle. Isso foi uma puta de uma confusão, porque você não pode fazer isso, você não pode mudar as operações do time para outra cidade, então quase que o time foi realocado, e aí nessa época o time acabou declarando falência e foi vendido pro Paul Allen, que é o cofundador da Microsoft. Seattle é onde tem a base da Microsoft, então o time é muito grande ali. E uma coisa bem chata que eu esqueci de falar é que esse Paul Allen, dono do Seahawks, morreu no ano passado, 15 de outubro de 2018, então hoje quem cuida mais das operações do Seahawks é a irmã dele, a Jody Allen. E na região também, porque é o único time naquela região dos Estados Unidos, então até uma parte do Canadá torce muito pro Seahawks, e aí o Paul Allen comprou o Seahawks em 1997, só que só em 1999 o time se destacou de novo, ficando em primeiros na divisão com 9-7. 9-7 não é o melhor desempenho para ficar em primeiro na divisão, mas a divisão estava muito disputada e tudo mais. E nessa época eles estavam com um novo técnico, que era o Mike Holmgren. O pessoal mais antigo aí conhece ele ficaria até 2008, um dos grandes técnicos aí do Seattle Seahawks também, o Mike Holmgren. Em 2002, o time mais recente a entrar da liga, que é o Houston Texans, entrou na NFL e causou o último realinhamento na liga, ou seja, as divisões foram realinhadas para que fossem 4 divisões em cada conferência, com 4 times em cada uma. Nesse momento, os Seahawks saíram da AFC West e voltaram para a NFC West, onde eles estão até hoje, junto com Rams, 49ers e Cardinals, que era assim lá no
começo, depois eles acabaram mudando e tudo mais nesse novo esquema. Junto com isso, eles refizeram todo o seu design, então as cores ficaram mais escuras, como esse azul escuro e esse verde aqui, além do logo que passou a ser um pouco mais caprichado ali. Eles fugiram do negócio da arte estilizada indígena para uma coisa mais desenhadinha ali e tudo mais. E também em 2002 os Seahawks preferiram repaginar completamente nessa época. Os Seahawks estrearam o seu novo estádio, que era o Seahawks Stadium, que depois viria a se chamar CenturyLink Field, o estádio que vocês conhecem muito bem do Seattle Seahawks. O Kingdome, antigo estádio do Seahawks, foi implodido em 2000, e durante a transição entre 2000 e 2002, eles jogaram no Husky Stadium. Nessa primeira temporada, com a repaginação do Seahawks em 2002, a temporada foi ruizinha, assim, 7-9, mas as coisas melhorariam muito, porque em 2005 foi o melhor ano do Seahawks até então. Eles fizeram 13-3, inclusive durante essa temporada eles ganharam dos Eagles por 42-0, no jogo que ficou chamado como Monday Night Massacre, o massacre de segunda noite. Os Seahawks ganharam dos Redskins nos playoffs no divisional, ganharam dos Panthers na final da NFC e foram pro Super Bowl 40 contra os Steelers, o primeiro Super Bowl da história dos Seahawks. Tinham a maior seca da NFL em vitórias de playoffs, desde 84 eles não ganhavam, e venceram nesse ano, mas no Super Bowl eles perderam de 21-10, um Super Bowl maravilhoso que teve show dos Rolling Stones, e foi um dos Super Bowls mais controversos em questão de arbitragem. O árbitro principal, que era o Bill Levy, ele já admitiu que ele errou algumas chamadas que podem ter mudado o curso do jogo, mas o diretor de arbitragem da NFL, que é o Mike Pereira, falou que concorda com as decisões do árbitro, então fica essa dificuldade aí. E eram chamadas tipo pass interference ou alguma falta não dada e tudo mais. Isso é muito complicado, mas é um Super Bowl controverso. Dessa época se destaca demais o quarterback Matt Hasselbeck, que ficou no Seahawks de 2001 até 2010, e o running back também sensacional, que é o Shaun Alexander, que ficou no time de 2000 até 2007, os dois icônicos. Em 2009, o Jim Mora virou técnico do Seahawks, mas ele ficou só por uma temporada, e em 2010, o conhecido por todos vocês, Pete Carroll, se tornou o novo técnico do Seattle Seahawks, e já foram para os playoffs na primeira temporada, mesmo tendo feito um desempenho de 7-9, pra vocês verem como é que tava a liga nessa época. É que todos os times na NFC West tiveram de 7-9 para baixo, e os Seahawks jogaram no último jogo da temporada regular contra os Rams, que também estavam numa situação assim, para ver quem ia para os playoffs. Os Seahawks ganharam e acabaram passando. Ganharam dos campeões, que eram os Saints, no Wild Card, mas perderam para os Bears depois. Nesse jogo contra os Saints, o Marshawn Lynch, que eu tenho que dar um destaque muito grande aqui, é um dos maiores jogadores da história do Seahawks. Se o Shaun Alexander é um maravilhoso running back, o Marshawn Lynch é incrível, é um cara viciado em Skittles, é o Beast Mode, e esse apelido Beast Mode, modo besta, né, vem justamente nesse jogo contra os Saints, que ele fez uma corrida maravilhosa que vocês estão vendo aí, de 67 jardas, quebrando 9 tackles, e fez a galera do CenturyLink Field ficar tão maluca que causou um pequeno terremoto de um pouco mais de 2 graus na escala Richter no estádio. Essa corrida ficou conhecida como Beast Quake e deu o apelido de Beast Mode pro Marshawn Lynch, que é um dos maiores jogadores da NFL, e principalmente por tudo que ele fez no Seattle Seahawks. Em 2012, a Nike assume a produção das camisas da NFL no lugar da Reebok, e aí eles mudam o estilo do Seahawks, e pra mim ficou muito mais bonito. Eles deram essa estilizada assim, e ficou maravilhoso. O uniforme do Seahawks é um dos uniformes mais maravilhosos da NFL. Eu não sei se vocês concordam, mas eu imagino que sim, porque é lindo de morrer. E aí o que acontece? Em 2012, além da repaginada mais uma vez no visual, um novo quarterback chamado Russell Wilson começa na NFL. Estou aqui com a camisa dele, um dos maiores quarterbacks da história do Seattle, e ainda joga hoje. Vocês conhecem ele muito bem. Só que quando ele foi draftado, não se sabia se ele seria uma boa opção. Ele foi draftado na posição 75, ele demorou para ser escolhido, não era uma aposta tão grande assim, mas ele era uma boa opção. Eles já terminaram a primeira temporada com o Russell Wilson, 11 vitórias, 5 derrotas, foram para os playoffs como o único time naquele ano que não tinha perdido em casa, ganharam o Wild Card, mas perderam no divisional depois. Tudo bem, o Russell Wilson ganhou o prêmio de calouro do ano pela Pepsi, é um dos prêmios mais importantes da NFL, não é o prêmio que a gente vê normalmente da Players Association, mas é um time da galera, a galera vota online
para quem vai ganhar esse prêmio, e o Russell Wilson ganhou esse prêmio de calouro do ano pela Pepsi. E aí o ano seguinte foi excelente. 2013, o Seattle Seahawks fez 13-3, número 1 de seed, ou seja, o melhor time da conferência, 6 jogadores escolhidos no Pro Bowl, e se consagra nessa época uma das melhores linhas secundárias, uma das melhores defesas da NFL, que é a Legion of Boom. A Legion of Boom é uma secundária, na verdade, são jogadores ali da parte de trás da defesa que foram maravilhosos. Os principais são o safety Cam Chancellor, o safety Earl Thomas, o cornerback Richard Sherman, o cornerback Brandon Browner e o Byron Maxwell, que também é um cornerback. Infelizmente, nenhum deles segue no Seahawks. O último foi o Cam Chancellor, que é free agent agora, talvez ele não continue, não sabemos ao certo, mas ele provavelmente vai sair. E essa linha era incrível, incrível, e durou por muito tempo. Dá pra dizer que ela começou ali em 2011, entrando jogadores e saindo jogadores e tal, mas esses 5 jogadores foram os principais. Eles ganharam dos Saints na rodada divisional, ganharam dos 49ers na final de conferência num baita de um jogaço, e ganharam dos Broncos no Super Bowl por 43-8. Além disso, eles tiveram um desempenho maravilhoso e ganharam de lavada contra os Broncos nesse Super Bowl. O MVP do jogo foi o linebacker Malcolm Smith, que dominou o ataque dos Broncos, não deu chance nenhuma pro time, e os Seahawks ganharam o seu primeiro Super Bowl da história. 2014 continuou excelente, uma temporada 12-4, ganharam dos Panthers no divisional, ganharam dos Packers na final de conferência, na prorrogação, um baita de um jogaço, com um desempenho maravilhoso do Russell Wilson nesse jogo contra os Packers, é considerado um dos grandes jogos dos playoffs, e foram mais uma vez pro Super Bowl 49 contra os Patriots. E aí o que acontece, né? Os Seahawks eram muito famosos pelo jogo corrido, pela defesa maravilhosa, pela linha ofensiva que também protegia muito bem. A história do Super Bowl 49 a maioria de vocês conhece, se vocês não conhecem eu vou contar pra vocês agora. O jogo todo foi muito pegado, foi um baita de um Super Bowl, os Patriots estavam ganhando de 28-24 no final, era uma segunda pra gol na linha de 1 jarda, e os Seahawks tinham ali o Marshawn Lynch, que eu falei tanto pra vocês aqui. Faltava 26 segundos no quarto, tinha sido logo depois de uma recepção mitológica do Jermaine Kearse, e aí os Seahawks decidem passar a bola na linha de 1 jarda ao invés de correr. O Malcolm Butler dos Patriots acaba interceptando e os Patriots ganham o Super Bowl. Essa é uma das chamadas mais questionáveis da história da liga, e na verdade é muito mais simples do que parece. Se desse certo, a gente ia estar falando o quanto é genial, mas justamente por não ter dado, a gente vê que foi uma loucura, porque os Seahawks podiam muito bem ter corrido com a bola, tendo o Marshawn Lynch ali. Eu entendo o pensamento do Pete Carroll e do coordenador ofensivo da época. A questão é que foi arriscado. Eles arriscaram, uma das chances, e mesmo que muito pequena, era de ter tido uma interceptação. Não podemos dizer que foi sorte dos Patriots, porque os Patriots se prepararam para essa jogada. O Malcolm Butler entrou apenas naquele snap, o que é muito importante, e fizeram a interceptação e ganharam o Super Bowl. Isso faz do Russell Wilson um quarterback pior, do Pete Carroll um técnico pior, nem pensar. Mas foi uma jogada errada. Se tivesse dado certo, seria maravilhosa. Não deu, foi péssimo. Vamos então para 2015, em que eles fizeram um ano um pouco pior, mesmo assim foram para os playoffs. Nos playoffs eles estavam perdendo de 31-0 no intervalo contra os Panthers na rodada divisional. Eles conseguiram marcar 24 pontos, mas não conseguiram virar. Os Panthers ganharam de 31-24, sofreram com a linha ofensiva nos últimos anos, e aí a gente chega mais no presente, né? Foram para os playoffs em 2016 e 2018, mas perderam cedo, e o Russell Wilson vem agora para sua 8ª temporada em 2019, com uma linha ofensiva mais forte. Eles não têm mais o Marshawn Lynch, ele já se aposentou depois de jogar um pouco no Oakland Raiders, mas eles têm o running back Chris Carson, que se destacou muito. Inclusive eu quero citar aqui o vídeo de top 10 running backs da NFL, em que eu faço uma menção honrosa pro Chris Carson, que voou, foi muito bem. Eles têm recebedores interessantes como o Tyler Lockett e o recém-draftado DK Metcalf. Eu tô muito curioso para ver esse cara na NFL, ele mandou muito bem no Combine, tem um potencial muito grande. A defesa não é a Legion of Boom de alguns anos atrás, mas continua muito forte. Eles têm um dos melhores linebackers da NFL, que é o Bob Wagner. Além disso, draftaram mais um jogador, que é o defensive end, o L.J. Collier, que parece ser um dos melhores, foi um dos melhores no college ali, daquela classe de 2019. Fizeram 11 escolhas no draft, 2 linebackers, 3 wide receivers e muitos outros, então podemos ter novos jogadores chegando no Seahawks que vão ser muito interessantes. Eles podem despontar esse ano, eu tenho
tenho minhas dúvidas, infelizmente, porque a conferência tá muito forte. Eu acho que os Seahawks vão acabar fazendo 9-7, 10-6, quem sabe pra melhorarem na temporada 2020. Falando um pouquinho mais sobre alguns fatos interessantes aí, é que além dos fãs, que são o número 12 e o número 80 dos Seahawks, eles também aposentaram a camisa do Cortez Kennedy, que eu falei pra vocês, número 96, do safety Kenny Easley, número 45, e do offensive tackle Walter Jones, que jogou até 2009 também. Alguns dos jogadores lendários da NFL passaram pelo Seahawks, como é o caso do Jerry Rice em 2004, fez história nos 49ers, mas usou a camisa número 80, que é a camisa do Steve Largent. Com a permissão dele, o Jerry Rice usou a camisa dele por uma temporada. O Warren Moon, quarterback histórico do extinto Houston Oilers, jogou em 97 e 98 no Seahawks. Franco Harris, o fullback dos Steelers, famosaço aí na década de 80, ele fez história nos Steelers, mas jogou em 84 pelo Seattle Seahawks. Por 2 vezes a torcida do Seahawks quebrou o recorde de barulho no CenturyLink Field, chegando a 138 decibéis de barulho. Como eu falei pra vocês, conseguiram bater 2 graus na escala Richter na corrida do Beast Mode do Marshawn Lynch. Hoje o recorde de barulho é do Kansas City Chiefs, mas eu não duvido nem um pouco da capacidade da torcida do Seahawks. Então, a torcida do Seahawks é grande aqui no Brasil, então você que é torcedor do Seahawks, mande esse vídeo pra aquele seu amigo que não sabe direito pra quem torcer, mande esse vídeo pros seus amigos, porque a história do Seahawks é muito bacana. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aí embaixo, se inscreva no canal, que os Seahawks façam uma temporada muito legal esse ano. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço pra todos vocês, fui!